Você sabe nadar? Mora em algum lugar alto? Olha, eu não quero te deixar triste, mas se a resposta for não, é melhor providenciar essas duas opções para ontem. Caso se concretize a previsão de que a qualquer momento ocorrerá uma inversão nos polos magnéticos da Terra. Bom, o nosso planeta sofrerá mudanças inimagináveis que talvez a gente tenha como ponto de referência apenas a Pangeia. E caso você acredite, o dilúvio bíblico. Eu sou Ivan Lima e aqui você vai conferir uma das previsões mais assustadoras para o planeta em 2020. Aproveita que você ainda tem tempo e já deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreva no canal para ver todos os vídeos até a previsão se concretizar. Com o formato de uma esfera rochosa, a Terra possui ferro líquido incandescente no próprio interior, lá no núcleo. Essa substância está carregada eletricamente e em um movimento constante, o que gera um campo magnético responsável por envolver nosso planeta azul e nos proteger contra a radiação espacial. Essa estabilidade do núcleo faz com que as polaridades norte e sul não se alterem, mas, se alguma coisa afetar esse equilíbrio, uma área de polaridade reversa pode crescer. E se ela crescer bastante, é possível que a polaridade do núcleo seja revertida, como já aconteceu há 780 mil anos. Os cientistas estão um pouco preocupados com estudos que informam que esse fenômeno pode acontecer antes do previsto. Existem até estudiosos mais diretos que dizem que é eminente. Fato é que a situação está em andamento e talvez aconteça até rápido, já que algumas evidências indicam que a última inversão demorou míseros 144 anos para ser concluída. Para nós, pode ser mais que uma vida, mas para o tempo terrestre, é como um estalar de dedos. Lá nos Estados Unidos, um futurista e metafísico chamado Gordon Michael Scallion previu a inversão dos polos da Terra após ser hospitalizado em 1979. Ele teve uma visão do futuro e, olha, não era nada bonito. Um planeta rasgado e repleto de inundações. Uma das possibilidades de causa seria o aumento da atividade nuclear mundial. Mas não é só o ser humano que pode ter culpa no cartório. Veja, se, por exemplo, uma reação vulcânica em cadeia acontecesse abaixo da crosta terrestre e fizesse os vulcões Etna, na Itália, e Monte Pelé, ao norte de Martinica, entrarem em erupção ao mesmo tempo, aconteceria uma mudança dos polos entre 20 e 45 graus. Isso resultaria em uma enchente que devastaria toda a costa oeste da América dentro de 90 dias. Bom, se a previsão de Scallion realmente se concretizar, o continente africano, por exemplo, ficará com um design diferente do que você conhece. Os mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, que fazem do continente o terceiro maior do mundo, serão divididos em 3 partes. O rio Nilo, o mais extenso do mundo, irá crescer e se expandir sobre as terras, criando um fluxo de água que será capaz de separar os demais países africanos do Gabão. As previsões indicam que a cidade de Gizé, lá no Egito, irá afundar, assim como boa parte do Congo. Sabe, Cairo e Madagascar ficarão irreconhecíveis. Já ouviu falar no Círculo de Fogo do Pacífico? Aquele lugar da série de filmes de invasão alienígena? Bom, trata-se de uma região com 40 mil quilômetros de extensão, bem ao norte do Oceano Pacífico, leste da Ásia e oeste das Américas. Lá existe uma forte atividade vulcânica e é comum ocorrer terremotos nos países costeiros. E eu estou te contando isso porque, de acordo com as previsões de Scallion, o Círculo de Fogo se tornará uma zona sísmica e os tremores farão com que o Japão e as Filipinas sejam inundados. A placa tectônica do Pacífico mudará 9 graus da posição atual,
fazendo com que a maioria das ilhas do Japão afunde no mar. Durante todo o processo, a água chegará até Taiwan e as Coreias, empurrando as duas para perto da região costeira da China. A previsão diz ainda que uma nova terra surgirá na Ásia, bem no meio do Círculo de Fogo, mas não antes do arquipélago da Indonésia se separar consideravelmente. Será que vai sobrar pessoas o suficiente para fugir para essa nova terra? A Rússia também sofrerá por conta das inversões dos polos. O Mar Negro, Kara, Báltico e Cáspio se transformarão em um só, separando o país de toda a Europa. Influenciado pelas mudanças, o clima se tornará mais temperado e permitirá que a Rússia entregue alimentos para os mais necessitados do continente europeu, já que a situação por lá vai ser grave, muito grave. Enquanto o mar dividirá o território da Itália e chegará às grandes cidades de Roma e Veneza e aos países Suécia, Dinamarca, Noruega e Finlândia, uma crise sem proporções assolará as terras da França, fazendo com que uma ilha próxima ao país fique intacta. O pior de tudo é que os acontecimentos não serão nada graduais, mas sim rápidos e severos. E não para por aí, não. Mesmo que as notícias sejam boas para Londres, uma grande área do Reino Unido ficará submersa, assim como uma vasta região da Irlanda, onde apenas os montes mais altos resistirão. A representação da situação no mapa é de tirar o fôlego. Quanto ao outro lado do Atlântico, talvez sua sonhada viagem para a Flórida fique para depois, a não ser que você esteja a fim de nadar ou pescar. Talvez os parques temáticos não sejam completamente inundados. Não é como saber exatamente, mas o mundo do entretenimento sofrerá perdas. Por conta das mudanças da placa tectônica norte-americana, a Califórnia se tornará em aproximadamente 150 ilhas. E o mais impressionante, a costa oeste recuará para o leste, indo para Nebraska, Colorado e Wyoming. Os vizinhos ao norte, no Canadá, perceberão que a Baía Hudson e a Bacia de Fox formarão um novo mar, e a população do país migrará para Quebec, Ontário e até para o Alasca. Quanto ao México, as inundações cobrirão toda a área costeira do país. Na América Central, locais com altura superior a 500 metros serão seguros para a população, que poderá dar adeus a boa parte do território, já que a água transformará a região em ilhas. Sabe o Canal do Panamá? Ficará submerso. E chegamos na nossa região, na América do Sul. Se você olhar as imagens, verá que boa parte do território brasileiro se manterá intacta, com algumas exceções, é claro. Grandes terremotos e erupções vulcânicas por toda a América do Sul farão com que a água cubra parte da Venezuela, Colômbia e até mesmo do Brasil. Enquanto a bacia amazônica se tornará um enorme pedaço do mar, cobrindo até mesmo a floresta amazônica, as cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador serão engolidas pelas águas do Oceano Atlântico. Nossos vizinhos argentinos, coitados, perderão um tamanho considerável de território, que será tomado quase inteiramente pelas águas, expandindo ainda mais o tamanho do Atlântico. Se é que ainda chamaremos de Atlântico. Talvez a única parte do mundo que receberá um upgrade por conta da inversão dos polos seja a Antártida. O gelo derreterá e uma terra fértil, ideal para a agricultura, tornará a região um refúgio para boa parte da humanidade. Por lá, a Península Antártica dará lugar às novas planícies, localizadas até a Terra do Fogo, província próxima à Argentina, e também a leste, em direção às ilhas Geórgia do Sul. Só que qual a probabilidade de todas essas calamidades acontecerem? Bom, existe um grande número de meteoros próximos da Terra, e nenhum deles aparenta ser uma ameaça para o planeta, o que é bom. Só que apenas um
já seria o suficiente para inverter os polos, caso caísse na Terra. Outro motivo para os cientistas acreditarem que o cenário está próximo é que o campo magnético da Terra está cerca de 10% mais fraco, em comparação com os dados de 175 anos atrás. Se não existe nenhum risco imediato de um desastre global, então por que muitas pessoas super ricas ao redor do mundo estão construindo porões seguros e comprando terras em lugares altos e secos? Será que eles sabem de alguma coisa e nós não? Não são apenas terras seguras, mas com condições ideais para mineração, agricultura e criação de animais para consumo. Nos Estados Unidos, por exemplo, os locais ideais podem ser encontrados no Novo México, Montana, Texas e no Wyoming. O bilionário John Malone, por exemplo, atualmente é dono de mais de 2 milhões de acres de terra no Colorado e em Wyoming. O empresário Jeff Bezos, presidente e CEO da Amazon, adquiriu 400 mil acres de terras no Texas. O magnata da TV, Ted Turner, possui 2 milhões de acres, divididos pela Dakota do Norte, Novo México, Nebraska e Montana. Sabe o Bill Gates? Ele foi mais além e decidiu construir a própria microcidade em Belmont, um local que será uma utopia tecnológica de ponta, indústria, comunicação e distribuição. É uma tendência que percorre o mundo. Fazendeiros estão vendendo terras a preços recordes na Nova Zelândia, Austrália, Reino Unido e também na Europa. Curiosamente, os super ricos estão construindo heliportos do lado de fora das mansões, com frequência. Será que eles estão se preparando para uma fuga rápida? Veja, atualmente o Polo Norte está ao norte do Canadá. Porém, uma mudança em direção à Sibéria de aproximadamente 50 quilômetros é registrada anualmente. Além disso, estima-se que a inversão dos polos está atrasada, visto que o fenômeno costuma ocorrer a cada 200 ou 300 mil anos. E como eu te falei mais cedo, a última foi há 780 mil anos. A boa notícia é que a vida na Terra já sobreviveu a outras reversões magnéticas durante a existência do planeta. Vamos torcer para que já tenhamos desenvolvido métodos para aguentar as futuras consequências. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.